Boa noite a todos. Estamos aqui agora na live, diretamente aqui falando sobre CBVD, Confederação Brasileira de Voleibol para Deficientes. Hoje nós temos a grata satisfação, né, de, de poder conversar um pouquinho sobre as regras, né, da CBVD. Vamos estar agora com três pessoas assim super importantes na história da CBVD, e nós de alguma forma temos que nesse instante esclarecer, né, como é que nós vamos fazer para que as pessoas possam existem entre o voleibol olímpico e o voleibol paralímpico. Então, é óbvio que o voleibol é uma modalidade de grande sucesso no país, né? Olha, a Tânia já está por aqui, né? E aí, Tânia, tudo bem? Estamos fazendo Tudo. só uma boas-vindas aí para todo mundo que vai participar da live agora, Muito né? obrigada. Estamos esperando aí o nosso querido Godoy aparecer aqui também para nossa live, né? O Calado também. Mas Ele teve aí tem expulsa. um boa noite aqui para você, né? Obrigada. A gente até vê se está tudo funcionando, se está tudo maravilhoso, né? Beleza. Mais tarde vamos estar por aí. Vamos ver, cadê o Godoy? Godoy, cadê você, Godoy? Então, aí você tem que Vamos. me tirar para colocar ele. Isso, né? Ele precisa aparecer também, né? Então, vamos lá. Cadê ele? Godoy. Vamos participando. Boa noite, Gilson. Vamos ver quem está aqui ligado, né? Boa noite, Rita. Silvana, boa noite. Vanessa, maravilha. Árbitro internacional, Vanessa Redes. Bem legal. Cris, aluna nossa lá da FMU. Um monte de gente participando na live aqui. Bem legal, bem legal. É isso aí, gente. Então, enquanto a gente aguarda o Godoy chegar, é importante a gente ter essa entrada. Ah, esse que surge o Godoy. Maravilha. Vamos lá, Godoy. Godoy está chegando agora. Renato Dávila, da CBV, está ligado aqui na nossa live. Bacana. E aí, Godoy? Deixa eu só fazer uma apresentação formal. Talvez as pessoas não conheçam o Godoy. O Godoy a gente tem mania de chamar pelo nome de guerra, né, Godoy? Fala sempre Godoy, Godoy, Godoy. Talvez ninguém saiba em todos esses anos seu de voleibol que Godoy, na verdade, é o Sérgio de Godoy Bittencourt, né? É um desbravador aí do vôlei paralímpico. Ele já está há muitos anos aí no vôlei paralímpico, já conseguiu estabelecer aí uma marca importante, né, de colocar o voleibol paralímpico dentro das regras internacionais, né, fazendo com que o Brasil respeitasse todas as regras, né, com cursos de arbitragem durante todo esse período. Então, é bem legal a gente poder participar, né, e poder ter um cara assim que nem você aí que participou de tudo, todo esse histórico. É, então, a apresentação do Godoy, o Godoy hoje está aposentado, né? O pessoal brinca, está de pijama, né? Mas foi um professor do Senai, professor da Rede Estadual de Ensino, né? Daqui do estado de São Paulo, fez o seu curso de arbitragem em 1981, né? E aqui está colocado que você fez faculdade do Náutico Mogiano, é isso? Você fez a Ah, faculdade ou você fez o curso lá na faculdade? os dois. Os Os dois. dois? Ah, legal. E o instrutor foi o famoso José Luiz Gonçalves, conhecido como Zé Coice, né? Exato. Já participou em jogos regionais, jogos abertos, teve participação na World League, né? Mundial Adulto e Júnior Feminino realizado aqui em São Paulo. Godoy, antes da gente começar, vamos começar agradecendo primeiro as pessoas aí
de importância, né, que a gente precisa fazer esse agradecimento sempre. Agradecemos ao nosso presidente aí da CBVD, o Ângelo Alves Neto, pela oportunidade da gente poder estar representando a CBVD agora, né, falando sobre arbitragem, mostrando para todo mundo como é que funciona diretamente essa função, né, da arbitragem. Agora eu vou passar a bola para você, Godoy. Vou passar para você e você já dá continuidade aí na nossa fala, tá bom? Vamos lá. Bom, primeiramente, boa noite. É uma oportunidade de estar podendo, mais uma vez, divulgar o voleibol sentado, né? Depois dessas palavras do José Arthur, grande amigo, grande professor também, aprendi muito com ele em outros aspectos, escritor de vários livros aí, né, Zé? Aqui, o voleibol sentado. Primeiramente, como você disse, eu quero agradecer ao nosso presidente, Ângelo Alves Neto, que nos proporcionou essa condição de estar aqui divulgando o voleibol sentado e contando um pouquinho da história e falando um pouco da modalidade. Eu acho que eu quero deixar bem claro aqui, não é um curso, mas é uma apresentação dessa modalidade que vem crescendo, que vem se transformando aí num ícone, né? Com o trabalho tanto da confederação, como também dos atletas e técnicos que têm enaltecido o nosso esporte nesse momento, né? Preparando aí para Tóquio, né? Infelizmente, a pandemia nos trouxe essa condição de estar nos preparando ainda um pouco mais para 21 e fazer com que a gente possa difundir ainda mais, divulgar o nosso voleibol, que tanto aí vem nos trazendo alegria, né? Eu, primeiramente, vou falar aí do histórico, como começou o voleibol sentado, né? E logo após vem o Calado, que é o árbitro nosso internacional, vai fazer uma breve resumo dessas regras, e a Tânia também, que é um ícone do voleibol em matéria de súmulas, né? E nós temos acompanhado aí várias lives dela, e isso tem mostrado que nós estamos com um quadro de árbitros na rede nacional de primeira categoria. E estamos aí proporcionando, se Deus quiser, a abertura para novos e deixar que a coisa aconteça, né? E eu quero deixar claro ainda um pouquinho mais de que essa live hoje é somente uma divulgação, não é curso, não é mostrar somente a condição do voleibol sentado, tá bom? Então, Zé, dando continuidade, eu queria já aqui adentrar na minha fala, começando em 2002. Em 2002 aconteceu um jogo de voleibol sentado no Brasil, o primeiro jogo, duas equipes, Andef e Tradef. A Andef é uma instituição da cidade de Niterói e a Tradef é da cidade de Mogi das Cruzes. Esse jogo foi realizado aqui na cidade e com a coordenação do Ronaldo de Oliveira, juntamente com João Paulo Santa Sofia, um árbitro nosso de São Paulo, que hoje está morando nos Estados Unidos, né? E ele teve a oportunidade de administrar, coordenar esse jogo, com 2 estagiários de educação física. Muito bem. Isso foi o pontapé inicial, juntamente com Ronaldo de Oliveira e João Batista, que na época tinha sido acabado de deixar a presidência do Comitê Paralímpico e era um batalhador e é ainda um batalhador pelo esporte. Bom, isso em 2002. E, coincidentemente, isso se passou em 2003. Eu recebi
uma incumbência, vamos dizer assim, uma solicitação do Dalmir Medeiros, nosso chefe da Federação Paulista, nosso presidente da associação, que me deu essa incumbência de procurar o Ronaldo de Oliveira aqui em Mogi, porque o João Paulo, ele já estava morando nos Estados Unidos e não tinha condições mais de dar continuidade. Lá fui eu procurar o Ronaldo de Oliveira, não conhecia, né? E na época eu fui até ele com essa incumbência de que fazer lá o contato. E eu já nunca tinha ouvido falar do voleibol sentado, né? Cheguei lá, conversamos e prontamente o Ronaldo me convidou. Não, você vai em maio, a gente vai ter o Campeonato Brasileiro, o primeiro, e você vai junto com a gente. Poxa, para mim, né, não fazia ideia nem do que estava acontecendo. Bom, fomos para lá, em maio de 2003, para Niterói. Viajei com ônibus da delegação de Mogi, e chegando lá, com 2 estagiários de educação física, uma quadra enorme, uma quadra poliesportiva, adaptada nas medidas, nas regras do voleibol sentado. Muito bem. 2 estagiários, na época era Anderson e o saudoso Spot, né? Supra. O Supra, esses são 2 que me auxiliaram muito. E lá eu tive a coordenação. Mas quando eu cheguei aqui lá, eu não tinha nem ideia de como é. Eu fui por orientação. Não pode perder o contato com o chão, não pode no ataque, né? Era isso que eu tinha que informar. Bem, tocamos o campeonato. Detalhe, esse campeonato ele foi tocado assim, de manhã tinha futebol de amputados e à tarde e noite era o voleibol sentado. Quase as mesmas equipes que jogavam futebol amputado e faziam voleibol. Puxa, quando chegou no final lá de 2000 do campeonato, eu falei, nossa, que alívio, né? A coisa saiu sem apontadora. Mas o Paralímpico é isso, né? É uma Paralímpico batalha. é isso, esforço de todo mundo para que funcionasse, né? Aí eu voltei para São Paulo, fui conversar com o Dalmir, não, vai em frente aí, tal, que a gente, né, tá junto aí. Isso aconteceu em 2003 e 2004. Lembrando que em 2003 já acontecia um Pan-Americano em Mar del Plata. E tanto a delegação feminina como a delegação masculina foram para Mar del Plata, mas não conseguiram o êxito. Estava em formação ainda, né? Renato, o Wesley, Rogério, eram atletas que daquela época participaram. Muito bem, voltaram tal. E o intuito era que a coisa acontecesse. Em 2004, a mesma situação. Em maio, a gente reuniu lá com 2 estagiários, no mesmo processo. De manhã, futebol de amputados, à tarde, voleibol. Muito bem, fomos lá. Tocamos com os 2 estagiários e naquele ano apareceu a Mauri Ribeiro, que por sua vez foi lá, foi também, eu estava tendo um respiro, que estava chegando pessoas que foram de renome, né? A Mauri apareceu e tal. Eu falei, poxa, vamos batalhar. E as coisas que, por sua vez, eu não concordava, eu estava fazendo passinhos de formiguinha, mas estava chegando. Muito bem. Isso, ele foi para Atenas, filmou os jogos, nós não tínhamos material nenhum, né? E aí trouxe todo o material, filmagem, tá? A gente viu tudo acontecendo. Aí a gente foi compreendendo classificação, o que era o lifting, que até aquela palavra nunca ninguém tinha ouvido falar, né? Mas, vamos embora. Muito bem, passou-se 2004, 2005 também, nas mesmas condições, mas já com um reforço. Eu pedi para que o Dalmir, falei com o Dalmir eu pedi a ele que pudesse me liberar pelo menos um árbitro, um estagiário, né, ou uma pessoa que pudesse me ajudar. E o Fabiano, naquele ano, já foi comigo. Detalhe,
A gente já não foi mais de ônibus da delegação, já demos um passinho. Porque, eticamente, a gente, tantos anos de voleibol, viajar com equipe na delegação é coisa que não era correta. E ali eu fui moldando. Então, Godoy, deixa eu só... queria interromper um pouco tua fala. É interessante que você começou a falar, até aproveitar que o Renato W já estava acompanhando a gente, mas a gente tem uma ligação muito estreita, né? Por exemplo, as pessoas talvez não entendam essa situação entre o vôlei olímpico e o vôlei paralímpico, né? Onde você tem, assim, todos os árbitros do vôlei olímpico são formados, né? Quer dizer, do vôlei paralímpico são formados no vôlei olímpico, né? E depois fazem um curso para poder entender a diferenciação que existe entre um e o outro, né? E poder atuar no paralímpico. Não é? Deixar claro, porque tem pessoas que estão acompanhando a gente aqui que não tem nenhuma noção do que é o vôlei paralímpico, né? E muitas vezes acham que o árbitro é um específico do vôlei paralímpico. Não é, ele atua nas duas áreas, né? Eu vou chegar e mais aí mostra, frente, talvez, assim, valoriza até mais o esforço de vocês, árbitros que se dedicaram, né? Desde o início do trabalho, principalmente você, né, Godoy, que foi o precursor dessa história na arbitragem, né? Do vôlei paralímpico, para poder tocar todo um processo aí, né? Erguendo toda a arbitragem do vôlei paralímpico no Brasil. Né? Deixar claro, porque assim, o Godoy tá com essa carinha toda aí de tranquilão, mas o Godoy é o precursor dessa história toda, né? Não fosse ele tá desenvolvendo todo esse processo inicial, né? Abrindo mão das horas de lazer dele para poder tá acompanhando o vôlei paralímpico desde o comecinho, né, Godoy? Não construía toda essa situação que nós temos hoje, né? Então. Bom, já antecipadamente já está de parabéns, Godoy. Independente da nossa amizade, meu amigo. Então, tá aqui o Flavinho falando que você foi o culpado. Ele também faz parte desse contexto. Vamos lá. E aí, em 2005, o campeonato rolou em maio de 2005, e nós tivemos uma grande surpresa. João Bosco, a gente conseguiu participar do primeiro campeonato mundial de júnior em Kamenik, na Eslovênia. E foi lá que os primeiros passos da arbitragem foi dado, quando a gente conseguiu um contato com um grande amigo, um grande propulsor, o responsável por tudo isso, Gerard Brouwers, da Holanda. Ele estava presente e a gente conseguiu trazer para o Brasil o primeiro curso internacional de árbitro internacional. Nossa, aquilo para mim já tinha sido um grande passo, porque a gente estava ali na batalha, sem ter noção daquilo que a gente podia conciliar, mas aí foi um grande passo, e eu faço uma ressalva nesse momento. Esse grande amigo, esse grande homem, Gerard Brouwers, faleceu domingo, ontem. Tivemos informação dessa perda desse homem, que é um manager, é um grande propulsor aí, um grande ícone do voleibol sentado. Mas a vida continua. Eu acho que eu ressalvo aí essa perda, mas é uma pessoa que a gente guarda no coração. Tá? E vamos lá. Em 2006 veio o curso, antevéspera de carnaval. Na semana de carnaval, o curso terminou na sexta-feira de carnaval. No sábado, nós estávamos lá em Niterói, fazendo o curso, né, de arbitragem. Aí entra uma parte em que todos os termos de campeonato, eu retornava e falava com o Dalmiro o que aconteceu, né? E foi no retorno de Kamenik, em novembro, a gente voltou lá de Kamenik com essa condição. Eu vim logamente já falar com o Dalmir. Dalmir, poxa, nós conseguimos o curso lá para a Internacional. Vou pedir o favor de você, porque na época a gente tinha essa hierarquia.
e na época o Dalmir já atuava como diretor de arbitragem da Federação Paulista e tal. Fez um contato com o Josebel Palmeirim. Nossa, aquilo para mim, Josebel me ligou, a gente conversou, e eu esclareci para ele de que nós tínhamos conseguido e que eu pediria para que a gente pudesse ter uma indicação por parte da própria CBV. E a CBV é que indicou os árbitros, quer dizer, ela fez uma carta, uma nota oficial, pedindo para que as federações indicassem. Como foi essa escolha? Daqueles estados em que tinham representações. Então, quais eram os estados que tinham? Rio de Janeiro, São Só Paulo. lembrando, Godoy, o Josebel, na época, era presidente da Cobrave, era isso? Da Cobrave, exatamente. Isso, Comissão Brasileira de Árbitros de Voleibol, não é isso? Exato. Aí, isso. Todas as, Pernambuco, Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, né? E aí nós fomos lá. Fomos, Brasília também, tínhamos aí os nomes. Ronaldo Chaves, pelo Rio de Janeiro. Por Minas, Marcos Salles. Pernambuco, Gildésio. Por São Paulo foi o Godoy. E por Brasília, Mário Ferro. Né? E aí a gente tocou, cara. O curso aconteceu, né, em 2006, fevereiro de 2006, antevéspera de Carnaval, né? E também aí, 2006, a gente já estava naquela coisa de curtir o voleibol. Os dois instrutores que vieram foram Gabriel Lotan, de Israel, e o Pierre Famer, do Canadá. Foram os dois que nos proporcionaram essa condição de curso. Né? A gente aconteceu já em fevereiro, e em 2006 já nós atuamos com o primeiro campeonato brasileiro com essa equipe. Né? E aí, cara, é uma surpresa. Eu acho que foi uma realização. Eu consegui fazer o primeiro campeonato brasileiro fora de Niterói, em Suzano, com árbitros capacitados internacionalmente por todos nós. Né? Por Gabriel Lotan e o Pierre Famer. Que lá para mim já Godoy, foi... deixa eu só fazer uma perguntinha para você aqui, Godoy. Ah. A gente sabe que assim, o vôlei sentado no Brasil, ele começou talvez como o próprio desporto paralímpico, né, no mundo, quando você tinha aquela história de precisava arrumar uma atividade, né, para as pessoas que sofreram acidentes, tal, na Segunda Guerra Mundial, e aí, quer dizer, esse desporto paralímpico começou bem por conta dessa história, né? E aqui no Brasil a gente tinha um movimento inicial de que também o vôlei paralímpico era uma atividade recreativa, né? Uma atividade recreativa onde o pessoal, né, os deficientes se encontravam para fazer uma brincadeira, para poder, né, descontrair, sair um pouco daquele mundo, né, de que tudo estava dando errado, de que tinha tido um acidente, para ir para um mundo... mas em algum momento, eu queria que você estabelecesse, assim, em algum momento, houve uma fronteira, né, onde o desporto paralímpico deixou de ser recreativo e passou a ser competitivo, né, a ponto do Brasil hoje ser um grande representante, né, com as seleções, aí, tanto no feminino e masculino, com o Célio no masculino e com o Guedes na feminina, ser um grande representante aí internacional, né, em campeonatos mundiais, em Copa do Mundo, em Olimpíadas, né? Então, fala pra gente assim, eu sei que você está falando mais ou menos nessa época, né, do início aí, como é que foi esses começos de competição, quando deixou de ser recreativo e passou a ser competitivo e sendo levado realmente com toda a disposição aí de competição. Você vê que em 2003, 2004, 2005, o campeonato foi tocado com, vamos dizer assim, com estagiários, né? E que não havia uma certa, nem rivalidade, mas o nível técnico era plausível. Tinha aquela situação. Em compensação, já em 2006, a coisa pegava já. Condições técnicas eram outras, os atletas já tinham todos os macetes, e a gente também tinha que estar se atualizando. Né? E aí, cara, 2006 foi a mudança, como diz, da água para o vinho. Né?
Lá em 2006, esse campeonato já tinha uma equipe despontando, né? A Mauri tinha uma equipe, o Suzano já tinha uma outra equipe, enfim. O nível já não... Andef era equipe forte, nós tínhamos nesse contexto aí 4, 6 equipes disputando no mesmo nível. Isso era difícil para nós. Então, com essa equipe que eu, após 2006 ter feito o curso, ali a gente já começou a ter uma nova caminhada, um novo, vamos dizer assim, um traço, né? Uma cara de árbitros do voleibol sentado. Isso foi muito importante para nós. Lembrando ainda até um detalhe, nós tivemos o reforço, né, porque eles foram convidados pelo João Batista também a pertencer a esse grupo, a Débora Regina, do Rio de Janeiro, Flávio Azevedo e Rubens, né, que participaram também desse grupo. Então eu tinha ali 8 árbitros qualificados para poder estar atuando nesse nível já que estava atuando aí. Então foi muito importante, foi um momento de mudanças, né? E que a gente viu a coisa evoluir. Eu falei, opa, agora a coisa está chegando onde eu gostaria que chegasse, né? Bom, em 2006 nós tivemos uma outra surpresa. Logo após o curso, a primeira indicação para para um Mundial do Ronaldo Chaves, do Rio de Janeiro. Cara, aquilo lá me encheu de alegria, me encheu de... Falei, agora que a coisa, né? Nossa, eu fiquei muito surpreso. Agora vai, agora pegou. A convocação do Ronaldo Chaves para o primeiro, né? E a gente vai tocando. Bom, 2007, Zé, vamos até, sei lá que tem um pessoal aí me esperando aí. Vamos lá, 2007, Pan-Americano no Rio. Vamos que o tempo aqui é uma hora só. Bacana. Uma hora só, na primeira parte, 1 hora. 2007, a gente teve aí o Parapan no Rio, com a indicação do Roberto, apenas da Débora, tá? E o segundo campeonato mundial de júniors, no caso aí foi o Rubens, tá? E 2007 foi a coisa mais assim emocionante, porque pela primeira vez a equipe foi campeã, ela foi campeã, Zé. Então aquele trabalho, eu tive até o contato lá, cheguei a encontrar com o Paulista, né? Osíris, velho amigo também. Saudoso Paulista, né? Saudoso Paulista. E, saudoso Paulista. A cada campeonato que eu voltava, a gente tinha esse relacionamento. Eu voltava para São Paulo, Dalmir, eu chegava lá e, Dalmir, aconteceu isso. Sempre compartilhando com ele, para que as coisas, né, ele mostrasse a ele, porque ele tinha me passado essa incumbência. E aquilo tudo foi de uma forma, assim, crescendo. E eu tenho uma gratidão em relação a Dalmir, entendeu? Por tudo isso que aconteceu. E fomos campeões. E isso foi importante, para que todos tenham, né? E lá em 2007, a Débora participou, né? Eu só participei em 2007 por uma condição do comitê, só com juízes de linhas e apontadoras do estado do Rio de Janeiro, que não era permitido transporte e tal, então aquilo lá. Mas eu falei, vou chegar lá ainda. Bom, vamos embora. 2008, Zé, outra surpresa. A primeira indicação de um árbitro brasileiro, né? E eu fiz questão de estar lá junto com ele. Foi a indicação do Ronaldo Chaves para a primeira Paralimpíada de um árbitro brasileiro, né? Aí estive lá, compartilhei com ele. Aquilo lá também era uma glória, ver um árbitro nosso, que a gente começou, está lá, trabalhando lá. Bem, foi isso, Ronaldo Chaves, primeira indicação do primeiro árbitro a uma Paralimpíada escolar. E aí, Zé, a coisa apertou. Eu precisava, além desses árbitros, fazer com que outros árbitros eu pudesse aumentar o nosso quadro. E aí começou. Primeiro curso de voleibol sentado para árbitros nacionais foi Paranaguá. Paraná. E aí
tivemos a participação O lá. Paraná que tem uma participação muito importante aí no Paralímpico, né? Sim, e aí a gente foi trabalhando. Aí, Paranaguá, fizemos um curso lá, de nacionais. Depois, no mesmo ano, 2009, Mogi das Cruzes, né? Calado, Ana, Sartório e outros. Em Paranaguá, lá, o primeiro curso foi Vanessa Redes, né? Andrada, Helder, né? E, nesse mesmo ano, em Goiânia, o Slaine e tem o Hugo, né, que fez o curso com a gente lá. O Hugo e o Lucas, são irmãos. Em 2010, Mundial nos Estados Unidos. Aí a coisa melhorou mais ainda. Nós tivemos a indicação de 4 árbitros nossos para o Mundial nos Estados Unidos. Poxa, no primeiro Mundial foi um, na Paralimpíada foi um, e em 2010 foram 4 árbitros. Ronaldo, Débora, Flávio e Rubens. Bem, eu muito contente, ainda mais. 2011, eu tive no Pan-Americano Feminino em Mogi das Cruzes, porque não completava, para se ter o Pan-Americano Feminino, a gente não tinha espaço, número de equipes participantes. Então, por exemplo, em 2011 foi no México, e o feminino, que não tinha número de participantes, foi feito aqui em Mogi. Foi onde a gente conseguiu vaga para a Paralimpíada de Londres. E no caso... Então, Godoy, deixa eu só, assim, vou pedir assim, de vez em quando eu vou te dar umas interrompidas aí nesse andamento. Me ajuda aí, por O pessoal favor. está perguntando nos comentários aí a respeito da gravação, né? Se vai estar gravado ou não. Infelizmente, no Instagram a gente não tem como. Nós vamos tentar depois fazer mais uma outra atividade mais para frente, né? Mas em forma do Zoom. No Zoom, que você consegue gravar, deixar gravado, até para que as pessoas tenham todo esse histórico que você está falando, maravilhoso aí do começo do Paralímpico até agora, né? E aí a gente vai dar uma sequência aí interessante e deixar essa, né, essa atividade. Essa aqui a gente não está gravando, mas assim, a gente vai tocar para frente. Essa é uma primeira participação, acho que é importante a gente ter essa atividade. Eu queria só falar, Godoy, te lembrar que assim, a gente precisa dar uma aceleradinha. Porque nós já estamos com o horário aí bem avançado, aí senão os meninos não... Tá? 2012, a Paralimpíada novamente lá em Londres, a gente teve a participação do Ronaldo, né? E 2012 foi uma outra batalha nossa. Foi a indicação do Calado, aliás, eles já tinham sido indicados, do Calado e da Ana Sartori e da Vanessa Redes, do novo grupo para árbitros internacionais. Então, os 3 foram para o Canadá e concluíram o curso em 2012, né, para participar lá desse curso internacional. E hoje, Calado, Ana Sartori e a Vanessa Redes são os novos árbitros internacionais do Brasil. 2013, eu tive o primeiro internacional aqui em São Paulo, né? Uma Copa do Brasil, onde participaram o Brasil A, Brasil B, Alemanha e Holanda, com a indicação dos árbitros do Flávio e da Débora. Eu conheci na época também o Denis Lebreuli, era um gerente de operações do esporte, da World Paravôlei, exigente, e cobrou muito nosso aqui. Mas a gente fez a participação. Bom, chegou, a gente fez um bom trabalho, o Brasil A foi campeão, e a participação de 2 árbitros aí, que era a nossa participação. Em 2014, outro Mundial na Polônia, a gente já tiveram participação do Ronaldo e da Ana Sartório, lá na Polônia. E vamos para 2015, o Pan-Americano de Toronto. Também nós tivemos a participação de 3 árbitros internacionais, Vanessa e Calado. 2015, Ronaldo foi indicado como coordenador pan-americano de arbitragem. Então é o manager
da coordenação de arbitragem na zona pan-americana, juntamente lá com o Joe. Importante. Né? E a introdução da súmula eletrônica. Em 2015, nós conhecemos um basqueteiro, mas voltado, que era isso é um marco histórico mesmo, né, Godoy? Que a súmula eletrônica... no voleibol súmula eletrônica no vôlei paralímpico é uma coisa que, assim, é um uso de uma tecnologia totalmente inovadora, né? E aí o Eugênio, com toda a sua sabedoria, sua informação, juntamente com a Tânia e outras colegas, Tem só um pouquinho de paciência com a conexão do Godoy aí, porque de vez em quando a conexão dele fica meio ruimzinha aí, que ele está falando do interior. eu gravo muito isso, foi a capacitação de oficiais de São José dos Campos, porque havia uma cobrança da World para vôlei, que nós tínhamos que mostrar uma capacitação dos oficiais que iriam trabalhar na Paralimpíada. E isso, cara, foi acertado aos 44 do segundo tempo da prorrogação. Foi uma conquista muito importante que nós valorizamos o nosso trabalho junto à World para vôlei. Mostramos a ele que houve a capacitação, enfim. Fomos lá para o Rio de Janeiro e tivemos muita conquistas em relação a isso. Eu acho que foi um momento importante. E nesse momento, Ronaldo, Débora e Ana e o Ronaldo Arthur atuou como na final da Paralimpíada de um jogo lá. Né? Bom, 2016 passou e fomos elogiados e tal. 2017, um Pan-Americano de Jovens também foi muito bem. 2018, curso de arbitragem nacional em Maringá. 2019, Pan-Americano Lima, Zé. Vou encerrar aqui. É a última coisa minha. Pela primeira vez, apontadoras foram atuar em evento internacional em outro país. Pela primeira vez isso aconteceu. A Beth Leal foi capacitar as peruanas, né, lá em Lima, num curso inicialmente, e em seguida atuou juntamente com a Vanessa Custódio, na Paralimpíada, no Pan-Americano de Lima. Foi um evento, quer dizer, então não só os atos, mas também as apontadoras conseguiram ter um evento muito grande. Mas, Zé, não quero tomar muito tempo, eu queria deixar muito aqui, acho que essa história pode ter muito mais aí, muitos fatos, nós vamos ter outra oportunidade para estar falando, e aí a gente vai contar mais alguns detalhes. Por exemplo, eu queria deixar aqui um agradecimento muito grande ao nosso presidente, Ângelo Alves, ao Dalmir Medeiros, né, que foi propulsor aí, permitiu que eu pudesse trazer a arbitragem nessas condições, aos nossos oficiais, que sem eles essa história não seria tão bela como é hoje. Tá? A dedicação, o empenho, deixam famílias em casa, nossos eventos são finais de semana, 4, 5 dias, e sabe como que é hoje, na atual conjuntura, não é fácil. Deixar a família, deixar emprego para poder estar atuando. Também agradeço ao velho amigo José Bel Palmeirim, que proporcionou isso, e atual presidente da Cobrade, George Kunock, né, que uma vez eu tive a oportunidade de conversar, falar do voleibol sentado e mostrar para ele aí o quanto isso aqui é importante. Tá bom? Zé, quero passar a vez. Parabéns. Eu vou fazer assim, como todo mediador, né? A gente costuma falar das pessoas sempre quando elas não estão presentes. Então, vou te tirar agora, vou colocar o calado, e aí quando o calado estiver junto com a gente aqui, é o calado agora, né? Na sequência, não é isso? Isso. Então, é o calado, aí quando tiver eu e o calado, a gente vai ficar falando bem de você. Pode ser? Não, pode. Eu acho que o calado está bem, representa bem esse grupo nosso.
Eu queria deixar um abração forte para todos os oficiais que têm mostrado o esforço, o trabalho, a dedicação, o empenho. E é isso aí, cara. Eu acho que a gente tá junto num caminho propulsor aí que vai nos trazer muita glória aí. Eu agradeço. A todos, legal. Um abraço. Grande Gilson Del Santo aí acompanhando a gente aí, Gilson. Um abraço, Gilson, também, que está acompanhando a gente. Godoy, obrigado. Eu sei que você vai ficar acompanhando a gente ainda. Eu vou te tirar agora. Vou procurar o Calado. Vamos ver, cadê Calado agora? Calado se apresentando. Atenção. Vamos lá, senhor Calado. Olha aqui, André Calado. Que maravilha, hein? Espera só um pouquinho que tá... Agora vai. Agora vai, seu André Calado. Vamos ver. Estamos aguardando o André chegar. Enquanto isso, nós vamos ficar falando bem do Godoy. Nós estamos tentando acompanhar aí, gente, que vão aparecendo na nossa linha de comentários, né? E assim, às vezes a gente consegue enxergar aqui e responder, às vezes não dá, né? Corre um pouco mais rápido, aí o pessoal manda um monte de coisa, mas tá todo mundo dando abraços pro Godoy, né? Godoy que é pioneiro, eu conheço o Godoy desde a época que o cabelo dele era preto ainda, né, Godoy? E aí, assim, apitando pela CBV, nos jogos da CBV, lembrando que ele é árbitro nacional CBV, e né, apitando Superliga. Aí esse ano teve as participações dele aí na Superliga 19-20, e a gente está sempre em contato, isso é bem bacana. Com certeza. Vamos só aguardar mais um pouco, que o Calado ainda não conectou. Ele vai falar para a gente aí das diferenças, né? Diretamente sobre a parte técnica, então isso vai ser muito importante as pessoas acompanharem essa fala do André Calado, né? Que ele vai deixar claro. Opa, chegou aí o André. Maravilha, André. André Calado, tá eu vou te ouvindo? apresentar antes, André. Você não fica constrangido não, né? Tem que falar para você, tem que falar quem é o André Calado, né? Rapaz, com essa de cara maneira de nenhuma. aí, é praticamente um adolescente, mas olha lá. O André Calado já é árbitro continental de vôlei olímpico, né? Formado pela Federação Paulista de Voleibol, atuante nas competições da entidade e também da CBV. Árbitro internacional de voleibol paralímpico, com participação em 2 Pan-Americanos, um campeonato continental, uma Copa do Mundo e uma classificatória mundial. Quer dizer, se fosse naquela linguagem de futebol, Calado, eu ia falar que você é a bola da vez. Pode ser? Imagina, de jeito... Não, então, eu vou falar pro pessoal assim, olha, faz uma print da tela do celular, porque aproveita que você já está com o cabelo preto assim ainda, daqui a alguns anos você vai estar que nem o Godoy, cabelo branquinho, quer dizer, o que sobrar de cabelo, aquela barbinha branquinha, falando da história toda do vôlei paralímpico. É isso aí, Andrezão. Você sabe que, antes de tudo, eu sou obrigado a me declarar na frente de todo mundo que eu sou teu fã. Sempre falei isso, né? Não, sempre fui um cara que acompanhei tua carreira desde o começo, e eu falava pro Godoy, eu falei, esse menino vai longe. Porque uma das melhores coisas que tem para um árbitro, sabe o que é? Vou te falar, sabe qual é a melhor coisa que tem para um árbitro? É apitar bem. E você é o cara que apita bem. Então você é o cara que apita bem. Já acompanhei vários jogos teus, e aí assim, fica aqui meu elogio direto, né? Que é o que eu falo, o Godoy, não preciso nem dizer, porque é um dos precursores aí, né? É o grande culpado, que nem diz o Flavinho, é o grande culpado, né? Isso, não tem jeito. Ele é o culpado de tudo que acontece, então, tudo que acontece no vôlei. E você é a bola da vez. Foi o Godoy o culpado, isso com certeza. Você é a bola da vez. Vamos lá. Flavinho, só avisando, nós estamos com um tempo aí vai ter uns 14 minutos para estourar aqui a nossa live, mas nós vamos dar continuidade. Nós vamos dar continuidade, mesmo que estourar, viu, Flávio? Deixar avisado o pessoal que está assistindo a gente. Se cair a live, fica tranquilo, daqui uns 5, 6 minutinhos a gente retoma de novo com o André Calado aí falando pra gente e a gente colocando essas especificações técnicas. Lembrando que depois do André a gente tem a Tânia, que vai falar sobre súmula, né? A Tânia é a nossa grande imperatriz das computadoras, né? Sabe tudo de mesa. Vamos lá, André. Bola com você. Vamos lá.
A parte chata ficou comigo, né? Antes de mais nada, quero agradecer você aí pelos elogios, agradecer o chefe Godoy, agradecer também Dalmir Medeiros, lá da Federação Paulista, assim como o Ângelo Alves Neto também, presidente da Confederação Brasileira de Voleibol para Deficientes. Quero começar assim, rapidinho. Eu sei que o título, para efeito de currículo, efeito de apresentação, ele é válido, mas eu não gosto da terminologia árbitro internacional, árbitro continental, etc., porque às vezes dá a impressão de que o árbitro, por ser internacional, ele sabe tudo, ele é o melhor, e não, eu não me considero. Eu estou em eterno aprendizado, aprendo com os mais velhos, aprendo com os mais novos, nunca vou deixar de aprender. Então, assim, eu sou apenas árbitro. Tudo que eu sei, todos do quadro de voleibol sentado sabem também, porque todas as experiências que eu trago eu compartilho com todos, não fico nada comigo. Então, assim, qualquer um dos árbitros do quadro de voleibol sentado, poderia estar aqui para estar explicando um pouquinho sobre o que eu... Então, vamos lá, vamos começar do começo. Antes até da quadra, a gente precisa ter um pouquinho das características do jogo. É um jogo de voleibol olímpico, tá? Extremamente veloz, só que o voleibol sentado é ainda muito mais rápido. Por quê? O voleibol sentado, ele é jogado a uma altura média mais ou menos ali de 1,50 m do chão. Enquanto o voleibol olímpico é jogado a uma altura de 3 metros, um pouco mais, um pouco menos, o voleibol sentado é jogado ali a uma altura mais ou menos de 1,50 m, um pouco mais, um pouco menos. Então a distância que a bola percorre de um ataque para o solo é infinitamente menor do que a distância que a bola percorre de um ataque no voleibol olímpico até o solo. Isso faz o jogo ser muito veloz. É quase que, muitas vezes, humanamente impossível definir uma bola sozinho. E falando de arbitragem, né? André, o pessoal está pedindo para você colocar o fone, porque eles falam que está dando eco na transmissão. Tá dando eco? E a fala, acho que o volume também da fala ficou um pouquinho... Vamos ver se melhorou. Consegue me ouvir? Tá baixinho o volume. Eu não sei se alguma coisa comigo aqui, que o volume abaixou, mas... Vamos lá. Melhorou? Toca o pau aí. Vamos lá? Então, beleza, vamos lá. Então, a principal característica do jogo é a velocidade, tá? E isso torna o jogo muito mais, digamos assim, excitante para ver, né? São jogadas espetaculares, movimentações dos atletas também espetaculares, que conseguem entreter bastante o público que o assiste, tá? Passando um pouquinho depois das características do jogo, vem a grande questão, né, que muita gente pergunta. E eu também não vou saber responder ela com precisão, digamos assim, né? Quem pode jogar o voleibol sentado? Tá? O voleibol sentado, ele é destinado a pessoas com portadoras de alguma deficiência física, tá? Independente da origem, tá? Pode ser uma amputação, pode ser uma sequela de alguma doença, qualquer deficiência locomotora física, né, de atletas, tá? O voleibol sentado, assim como qualquer outra modalidade paralímpica, tá? Antes mesmo da arbitragem atuar num jogo, é preciso dizer quem pode jogar, né? Para isso existe uma classificação funcional de cada atleta. Toda competição internacional, toda competição nacional é feita uma classificação funcional de atleta por atleta, que vai dar uma classificação que vai permitir o atleta poder jogar ou não a modalidade, tá? Assim,
assim como existe o livro de regras para o jogo, existe também as regulamentações de classificação que são fornecidas pelo Comitê Paralímpico Internacional. Então é essa Bíblia que os classificadores funcionais, né, tanto é que o Brasil também tem grandes classificadores funcionais, um deles é Rafael Proença, reconhecido mundialmente também, um dos melhores classificadores funcional do mundo. Existe essa banca, digamos assim, de fisioterapeutas. Hoje é fisioterapeutas, antigamente ainda poderia ser profissionais de educação física. Hoje mudou-se as regras, então só profissionais de fisioterapia que podem participar de classificação funcional. Então essa banca avalia atleta por atleta e classifica esse atleta, né? Cada modalidade paralímpica existe a sua classificação funcional específica. No caso do voleibol sentado, são 2 classificações específicas para a modalidade. É o que se chama de VS1 e VS2, tá? Seria a sigla para Volleyball Sitting 1 e Volleyball Sitting 2, tá? O VS2, eles são atletas com, entre aspas, comprometimento mínimo de locomoção, tá? E esses atletas de comprometimento mínimo de locomoção, só é permitido 2 por equipes, tá? Então, por exemplo, numa equipe que você tem 12 atletas, você pode ter no máximo 2 atletas classificados como VS2, tá? É o antigo MD, né? Mudou-se a nomenclatura em 2018 de D para VS1 e de MD para VS2, tá? Complementando ainda, a equipe que possui 2 VS2 na sua composição só pode, isso eu vou falar um pouquinho mais para frente, quando a gente entrar na regra de VS2 específica, só pode colocar 1 em quadra. Nunca pode ter os 2 ao mesmo tempo em quadra. Então, 1 em quadra, o outro no banco, tá? Não se pode ter nunca os 2 ao mesmo tempo. Calado, posso deixar os 2 no banco ou é obrigatório eu ter 1 em quadra? Não, você escolhe, tá? Você não pode ter os 2 ao mesmo tempo. Se você não quiser ter nenhum em quadra, sem problema nenhum. Como está no tempo aí, Zé? Oi? O tempo. Não, o tempo nós estamos apertadinho aqui. Falta poucos minutos, está com 20h55. Provavelmente lá pelas 20h58 cai essa primeira live e a gente vai ter que montar a segunda. Certo. Aí vai dar uns 5 minutinhos de intervalo aí. Não, beleza, porque qualquer coisa a gente já entra na segunda live com a Tânia falando. Será que vai dar Pode tempo? ser? Você não tem que mostrar aí umas fotos? Não, todas? então, é que eu volto depois da Tânia. A Tânia vai dar mais uma... Okay. Isso, ela vai mostrar a súmula, como é que funciona o preenchimento com relação ao VS1 e VS2, e depois eu venho para finalizar todas as regras específicas da modalidade. A princípio, nesse primeiro momento, eu quis falar um pouquinho da característica do jogo e falar um pouquinho da classificação funcional para a gente saber quem pode jogar. Depois disso, né, eu costumo dizer que não é nem a arbitragem que deixa ou não alguém jogar. A parte mais importante antes da arbitragem é a classificação funcional. Eles que vão dizer, fulano pode jogar, fulano não pode jogar. Então agora que a gente já conhece a característica do jogo e já sabe quem pode jogar, agora vamos, depois da digníssima Tânia, explicar como é que funciona a súmula, aí a gente vai mostrar como se joga e as regras específicas do jogo. Pode ser? Pode. Vamos fazer o seguinte, bom, são 20h57, a gente pode estar só informando aí todo mundo que está acompanhando, nós estamos com 40 pessoas, né, flutuando, né, porque tem pessoa que entra, que sai aí, flutuando na nossa live aí, e a gente vai encerrar essa primeira live aqui, vamos entrar numa segunda live
logo na sequência. Aí, então já entramos com a Tânia, não é isso? Exato. Tânia Ambrosevicius, a nossa imperatriz das mesas. Ela fica brava comigo quando eu falo isso, mas é por conta até do respeito que eu tenho do trabalho da Tânia, que já conheço a Tânia de outros carnavais, eu não posso falar muito, senão denuncia a idade do povo, né? Né? Então, fora de educação falar, né, sobre a idade das pessoas, né? Então eu vou me conter aqui nos meus comentários aqui. Mas faz muito tempo, né? Lógico que a gente tem outras apontadoras assim, importantíssimas aí na história do voleibol, né? Mas a Tânia com certeza faz parte dessa lista, né, de apontadoras espetaculares que nós tivemos e é um prazer assim, a gente poder encontrar ela no vôlei paralímpico, aí podendo dar o seu auxílio aí para todas essa pessoal que vai entrar agora no Paralímpico, porque a gente está numa curva ascendente aí, né? Nós estamos subindo. O Paralímpico está subindo. Cada dia mais, cada vez mais equipes querem participar, né, no vôlei paralímpico, e a gente vai que vai. E o nível técnico vem subindo enormemente, né? Em comparação aos anos de 2006, hoje nós temos um outro voleibol sentado. Voleibol e tem alguns estados importantíssimos que ainda não fazem parte, né? O Rio Grande do Sul, lá com o professor Simino, ainda não entrou no vôlei paralímpico oficial, né? O pessoal de Santa Catarina, que a gente sabe que tem, inclusive tem nos jogos, né? Nos para-jogos deles abertos, lá eles têm o vôlei paralímpico, e não tem ainda não estão no nosso, né, na oficialidade da CBVD, né? Mas assim, a gente sabe que ainda é um processo, que vai demorar um tempo, e que a gente vai conseguir avançar, né? Eu acho que está faltando poucos segundos aí para a gente terminar essa primeira live, né? São 20, 59 e 38. Eu lembro que a gente entrou, era exatamente 8 horas, né? Entre 8 e 8 e 1. Então, assim, um minutinho. Eu acho que a gente pode já ir fechando essa, né, Calado? E abrir a próxima para que às 21 horas a gente já entre com a Tânia, tá bom? Então, para quem está acompanhando a gente, vamos encerrando aqui a primeira live. Vamos passar para a segunda. Tem uns 5 minutinhos aí de intervalo até a gente conseguir entrar no ar com a segunda live, né? Mas acho que está tudo dando certo. A gente vai conseguir mostrar para todo mundo esse espetáculo aí que é o vôlei paralímpico, né? Com esses atletas aí que eu falo que são gigantes, né? Gigantes em tudo, né? Gigantes pela recuperação que eles tiveram de vida e gigantes pelo que eles mostram pra gente aí né? Dentro de quadra. Quer dizer, não é fácil. É isso aí. Não é fácil. Então, legal. Moçada, aguardo vocês na próxima live aí, daqui a 5 minutinhos. Um abraço, até daqui a pouco. Beleza.